nós estamos aqui na sede da Fundação Valdemar Alcântara, dando início à nossa quarta roda de conversas. Esses eventos, eles estão trazendo aqui os autores da coleção Estante Ceará. Nós temos hoje mais 2 autores que lançaram seus livros, são livros inéditos, foram 12 livros. E vamos hoje conversar com Viviane e com André. E quem está aqui fazendo a mediação é o professor Alexandre Barbalho, que é professor da UES e da UFC, do programa de pós-graduação. Eu vou passar aqui a palavra para o Alexandre, ele que vai conduzir aqui os trabalhos, né, a fala. E estamos aqui muito contentes com a presença de vocês. Obrigado, Silvia. Boa noite para quem está aí nos acompanhando. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, não só o convite estar hoje aqui mediando a conversa com a Viviane e com o André, mas o convite é agradecer o convite de ter participado, né, da comissão de seleção dessa coleção, né? Foi um trabalho muito prazeroso ter participado junto com outros colegas dessa tarefa, né? A gente teve a oportunidade de ler uma quantidade, né, bem significativa de trabalhos de mestrado e doutorado produzidos no Ceará e sobre o Ceará, com um panorama muito interessante, né? Muita coisa boa não pôde ser incluída, porque a coleção tinha um número específico, né? Então imaginei que vocês são selecionados dentro de um conjunto de alta qualidade de trabalhos. Mas hoje a gente está aqui para falar um pouco do trabalho de vocês. A ideia é que vocês possam, pressupondo que quem está nos acompanhando não leu ainda o trabalho, né, fazer um convite para que essas pessoas acessem as suas publicações, né, as suas obras, trazendo um pouco a trajetória de como vocês, né, chegaram ao tema, de como vocês desenvolveram o tema, né, o que é o resultado final, de uma dissertação, né, Viviane, de uma tese de doutorado, tá? Então, começamos com a Viviane e depois a gente passa para o André. Então, Viviane, fica à vontade para fazer essa trajetória e conquistar o leitor e a leitora do seu livro. Boa noite, né, a todos e todas. Quando eu estava em casa pensando como é que a gente ia, né, fazer esse diálogo, e aí eu pensei, certo, vamos começar do início, né? E aí essa pesquisa, ela é fruto da minha dissertação de mestrado, né, em serviço social na UES, mas ela nasceu na graduação, né? Essa proximidade com a mobilidade urbana, com a cidade, com o gênero. Na graduação eu pesquisei a mobilidade dos estudantes do curso de serviço social, mas vendo quais seriam os impactos dessa mobilidade na cidade de Fortaleza no desempenho acadêmico dos estudantes do curso de serviço social. E aí, para quem não sabe, as mulheres são um público majoritário do curso, né? A grande maioria são mulheres. E aí, logo nessa monografia, elas trouxeram algumas particularidades de como era ser e viver nessa cidade, sendo mulher. E aí eu levei esse tema para o mestrado, né? Com a proposta de pesquisar especificamente a mobilidade urbana de mulheres. Mas aí logo quando eu entrei no mestrado, estava ainda muito solto, né? Muito abrangente, aquele primeiro ano meio duro para tentar delimitar a pesquisa. E aí eu pensei, certo, mas quem, né? Quais mulheres, de onde? Né? A cidade de Fortaleza é imensa, o sistema de transporte coletivo bem complexo. Então, como é que eu ia delimitar esse tema, né? E aí veio as minhas experiências, as minhas vivências como estudante, mulher, moradora da periferia e usuária do transporte coletivo, né? E aí eu pensei, certo, então eu vou pesquisar as mulheres usuárias da linha de ônibus Bela Vista, Lagoa, que é a linha 304, porque era a linha que eu pegava todos os dias para ir para a faculdade ou para outros percursos, porque ela é uma linha de bairro
que liga o bairro, né, os Pan-Americano, Demócrito Rocha, Bela Vista, Couto Fernandes. Ela liga para o terminal do Lagoa, né? Então, para quem for fazer algum percurso, né, que tenha que se deslocar até o terminal, ela é uma das principais linhas do bairro. Então, eu sempre utilizei essa linha. E aí, outras perguntas vieram, certo, mas são várias as mulheres que utilizam essa linha, né? Como delimitar essas mulheres? E aí eu pensei, então vão ser mulheres trabalhadoras. Mas as mulheres trabalhadoras, elas se deslocam durante todo o dia, né? Então, vai ser mulheres trabalhadoras que utilizam a linha em horário de pico para se deslocar de casa para o trabalho. Então, ficou essa delimitação. Mulheres moradoras da periferia, usuários do transporte coletivo, trabalhadoras que utilizam o transporte nos seus deslocamentos de casa para o trabalho em horários de pico. Não ficou essa delimitação. E aí essa pesquisa, ela tem assim uma pegada um pouco etnográfica, porque a grande parte dela eu passei em campo, né? Em vários locais, nas paradas de ônibus do bairro, dentro do ônibus, no terminal da Lagoa, né? Primeiro fazendo a observação, participante e tudo, para saber como é que eu ia chegar nessas mulheres, né? Tudo. Como é que seria essa conversa, esse convite. A gente sabe que quando você está se deslocando para o trabalho é muito frenético. Então, você quer chegar logo no trabalho. E na parada, ou até mesmo dentro do ônibus, fica um pouco complicado de estabelecer um diálogo, né? Assim, oi, meu nome é Viviane, pesquiso as mulheres da linha, você gostaria de participar da minha pesquisa? Então, foi meio assim, bem desafiador. Então, o que foi que eu fiz? Durante algum tempo, eu fiquei nas paradas e no terminal em horários específicos, de manhã cedo e à noite, né? Esses 2 horários de pico, pela manhã e à noite. E aí eu fui observando alguns rostos que se repetiam, que naquele mesmo horário pegava o Bela Vista, seja indo para o trabalho ou retornando para casa. E aí eu comecei a conversar informalmente com elas e tudo, até dizer que eu pesquisava, era estudante, né? Fazia mestrado, pesquisava, se elas tinham interesse de participar da minha pesquisa. E aí no final foram 7 mulheres que participaram da pesquisa, mulheres diversas, né? E elas me receberam na casa delas, né? Então foi um longo percurso para, né, poder entrar na casa delas e fazer essa pesquisa, fazer essa entrevista, porque algumas, né, não ficaram desconfiadas, não queriam me receber, adiavam a entrevista, várias entrevistas foram adiadas e por fim não foram realizadas. Acredito por conta, né, desse medo, enfim, estranheza, né, o porquê dessa pessoa. E aí no final foram 7 mulheres que participaram da pesquisa. E aí eu nomeei essas mulheres, né, como Anísia da Silveira, Esperança Garcia, Raquel de Queiroz, Nícia Floresta, Bárbara de Alencar, Maria Bonita e Maria Aragão. Não são os nomes delas, são nomes de personalidades nordestinas que eu decidi colocar na pesquisa. E aí essas mulheres, elas todos os dias se deslocam, e aí é importante destacar que o deslocamento delas não começa na linha, não começa na linha 304, começa desde que elas saem de casa, né? Até a parada do ônibus, na espera na parada do ônibus, a entrada no veículo, o percurso até o terminal. E muitas vezes não param no terminal, às vezes elas vão para outro terminal, pegam outros ônibus, outros percursos até chegar no local de trabalho. E algumas características, né, desses deslocamentos delas, elas
são bem diversas, né? Tem uma que é costureira, outra que é diarista, professora, outra que trabalha no recursos humanos, outra auxiliar de serviços gerais, e o local de trabalho delas, a grande maioria, fica na aldeota, né? Então a gente imagina aí um percurso da periferia, né, para essa outra regional, atravessar praticamente, né, 2 pontos da cidade. E aí, dos resultados da pesquisa foi a questão do tempo. Era uma pergunta, né, na pesquisa, que era quanto tempo essas mulheres passam por dia se deslocando, né, somando a ida e depois a volta, né. E aí, elas passam de 2 a 4 horas por dia. Isso foi um dos resultados da pesquisa, né? Elas passam de 2 a 4 horas por dia nesses deslocamentos. Então, uma parte da vida delas é vivida dentro do transporte e nesse percurso, né? Outro dado da pesquisa é a questão da precarização do sistema de transporte, né, na cidade de Fortaleza. É bem peculiar esse deslocamento delas. Algumas características que elas apontam, né, como cansaço, grande dispêndio de tempo, a demora do transporte, superlotação, engarrafamento, e aí algumas características específicas de como é ser mulher, que é a questão do assédio, né, da importunação sexual, dos sentimentos de medo e de insegurança que elas sentem, né, que atravessam essas vivências delas nesse cotidiano de deslocamento. E aí outro resultado da pesquisa é justamente essa questão de como a população periférica ela é mais penalizada nos seus deslocamentos, né, de casa para o trabalho, justamente porque a maior parte dos postos de trabalho são localizados em outras regionais, secretarias executivas regionais, né, geralmente em bairros mais nobres e mais distantes. E aí, como tem esse dispêndio de tempo, né, para acessar esses locais de trabalho, e como esses deslocamentos são bem precários, justamente por essa condição, né, do transporte. Foi outro resultado da pesquisa. E aí, a grande questão era saber como as desigualdades de gênero, de classe e de raça, elas atravessavam as vivências dessas mulheres na cidade, né? E aí a gente pôde identificar que a desigualdade de gênero, né, ela não só dita os papéis sociais que as mulheres e os homens ocupam na sociedade, mas ela também interfere no modo como as mulheres elas se apropriam do espaço urbano e como elas se deslocam, né, se locomovem na cidade. Outra relação estrutural também é a questão da raça, né, o racismo. Dentre as 7 mulheres entrevistadas, apenas uma é negra, né? Que é a Esperança Garcia. Ela é negra, ela tem ensino superior, ela trabalha como professora e ela demarca muito essa questão de como ela, enquanto mulher negra, né, ela vivencia esse deslocamento. Principalmente porque os corpos, né, os corpos das mulheres negras, além de serem desumanizados, são hipersexualizados. E isso desde a nossa história mais remota, né, desde o período colonial. As mulheres negras são, né, usadas de uma perspectiva de exploração do trabalho, de uma perspectiva de exploração sexual e de uma perspectiva de reprodução. Elas eram as reprodutoras da classe trabalhadora, né, dos escravos. Então, como essa relação estrutural, né, de heteropatriarcal, racista, capitalista, ela atravessa essa vivência dessas mulheres e ela também se materializa na cidade, que é outro resultado que vem dessa pesquisa, né? De como as estruturas urbanas, elas também fortalecem, elas reproduzem essa desigualdade de gênero e o medo e a insegurança que as mulheres vivem na cidade. E a gente cita aqui na pesquisa como isso se materializa, né? Em ruas desertas, falta de iluminação,
a própria localização de alguns equipamentos públicos, se a gente for pensar, alguns equipamentos eles são localizados em áreas um pouco desertas, onde não há uma circulação de pessoas, onde não há a existência de um comércio, né? E aí se torna uma área preocupante, né? Você já fica assim, com receio, com medo de difícil acesso e também com essas características de pouca iluminação, pouca segurança, pouco movimento. E não só equipamentos públicos, né? Mas ruas, avenidas, né? O próprio transporte coletivo, ele é um meio, né, que reproduz essa questão do assédio, da importunação sexual, que é outro resultado, né, da pesquisa. Essa questão da importunação sexual dentro do transporte, não só dentro do transporte, mas nas paradas de ônibus, nos próprios terminais, né? Então, ela aparece também como resultado da pesquisa. Mas, por fim, né, tentando encerrar, mesmo dentro dessa dinâmica, nós mulheres encontramos formas de resistir, de existir e de continuar ocupando esse espaço, né? E elas apresentam várias estratégias que elas desenvolvem, seja de forma individual, de forma coletiva, para que elas possam continuar se deslocando e ocupando e exercendo esse direito, né, de estar nesse espaço, de ser e estar nesse espaço urbano, né? Não só em relação aos deslocamentos pelo transporte coletivo, mas também pelos transportes por aplicativo, que é um dado também que surge, né? Essa insegurança dentro dos transportes de aplicativo, né? Uber, enfim, 99 Pop. Não é tão abordado, mas apareceu em uma das falas delas, né? E é isso, assim, tô aberta para as perguntas, quem quiser fazer. Mas é um pouco, né, do que a pesquisa traz. Eu fiquei muito feliz dessa pesquisa ter sido publicada, muito feliz mesmo. Tenho muito orgulho dessa pesquisa, né? Sou muito grata a essas mulheres, delas terem permitido, né, que eu conhecesse um pouco delas, né? E que elas estivessem aqui nesse livro, né? As suas histórias, as suas experiências, os seus medos, as suas angústias, as situações que elas viveram, né? E vivem. Essa pesquisa, ela foi defendida em 2020. A gente estava vivendo um período bem, né? Da questão da pandemia e tudo. A última entrevista que eu fiz ainda não tinha sido decretado o fechamento, né, do comércio, o lockdown, assim. E uma das entrevistadas na pesquisa, mesmo ainda não ter fechado tudo, ela colocou essa preocupação dela estar no transporte coletivo lotado, enquanto tem um vírus aí por aí, né, que a gente não sabe, foram as palavras dela, né, tem um vírus aí que a gente não sabe, e a gente tem que ir trabalhar no meio de tanta gente com esse vírus aí, né. E foi uma das falas dela. E claro que posteriormente, né, findada essa pesquisa, outras questões, né, surgiram e surgem, enfim, a realidade é dinâmica. E, enfim, é isso. Eu sugiro, né, indico a leitura do livro e também que a gente possa olhar a mobilidade urbana, a cidade, não só na perspectiva de classe, mas também na perspectiva de gênero e na perspectiva de raça, né? Que cada indivíduo, cada pessoa vai vivenciar, experienciar de uma forma diferente, a depender, né, das desigualdades que atravessam esse corpo, né? Esses corpos. É isso. Obrigada. Viviane. Bom, então vamos sair aqui da Bela Vista e vamos para o Titãzinho com o André e a sua pesquisa, André. Boa noite a todos, né? É um momento de muita alegria, né? Estar aqui para falar um pouco dessa pesquisa. Por isso eu queria agradecer, né? Primeiro pelo livro, né? Depois pela oportunidade de estar falando aqui de forma mais cadenciada sobre
como foi, né, o processo da pesquisa. Agradecer à Fundação, né, em nome da Silvia e da Dora, que, enfim, que tem levado, né, assim, essa produção cultural do Ceará para as escolas, para as universidades, para o público de modo geral. Eu acho que isso é fundamental. Muito bom estar com o Alexandre, né, que eu já conhecia também da política cultural, dessa disputa que a cidade toda hora engendra, né, entre diversos segmentos, grupos sociais. A gente acaba, né, se entrecheirando em alguns momentos por diversas causas, né. Então, muito bom estar aqui para discutir também um livro. Viviane, parabéns pela exposição. Eu acho que é uma questão que mostra, né, a cidade por um olhar que muitas vezes a gente não olha, porque está no outro meio de transporte, né, enfim, não sente esse dilema que as mulheres atravessam. E muitos dos meus personagens também têm o ônibus ou a experiência em transporte coletivo como uma experiência marcante, né, nas suas vidas. Eu queria tentar falar um pouquinho da trajetória de pesquisa, talvez indo um pouquinho ali no caminho do que o Sertor falou, né, de que não tem historiografia ou não tem produção historiográfica, se a gente não pensar o lugar social da pesquisa e pensar a pesquisa como uma série de procedimentos técnicos, né, que a gente acaba tendo que escolher empregar para que o trabalho tenha aí, né, o resultado que a gente espera. Então, assim, do ponto de vista digamos, do lugar social, né, eu tenho uma relação com o Titanzinho e com o Serviluz já bem antiga. Eu não nasci lá, fui para lá com 10 anos de idade, né, morava no bairro Castelão, então tive que atravessar a cidade para outra zona, outros territórios. E cresci vendo a comunidade se estruturar com seus dilemas, né, com suas potencialidades. E em algum momento durante a universidade eu vi que seria um excelente objeto de estudo, né? Trazer um pouco o que é o Serviluz, a parte da minha ótica, para a cidade, né, enfim, para a historiografia, para as ciências sociais de modo geral. Então, eu então cresci me envolvendo com os movimentos sociais, né? Depois viro um objeto de pesquisa e hoje eu milito de alguma forma, né, nas associações, na disputa que o Serviluz está, né, enfim, envolvido nas questões políticas da cidade. Então, ao ir para a universidade, né, em 2000, a gente estava discutindo do ponto de vista da formação teórica, né, as ideias da chamada História Social Inglesa estavam chegando aqui na UFC, na UES ainda, né, e muito na perspectiva de entender a formação da classe operária, né, de entender como é que os grupos sociais que não são hegemônicos, eles se formam e constituem suas experiências culturais. Então, a ideia da agência humana, né, ser encontrada em lugares não hegemônicos me interessava bastante. Então, seguindo toda uma linha de historiadores aí como Thompson, Hobsbawm, né, Richard Hugg, eu fui enveredando aí pelo caminho da história social. E, ao mesmo tempo, a gente tinha também na universidade uma discussão que era muito importante, que é a discussão da história cultural francesa, né? Então, essa discussão ela contava para outras perspectivas que a história social não trazia, especialmente em relação à natureza, ao corpo e à cultura, e como é que isso se engendra, né, na formação histórica. E também havia uma tendência nova que surgia, que era a história ambiental, né? E a história ambiental trazia essa perspectiva de que a natureza ela é, sobretudo, uma construção cultural, né? E que as sensibilidades que nós temos hoje, né, sobre a natureza, elas têm uma raiz histórica muito mais profunda. Então, imbuído, né, dessa discussão teórica, né, eu fui do PET, também do programa, à época, Programa Especial de Treinamento, lá da UFC, e essas discussões também tinham eco nos projetos que nós desenvolvíamos, né? Então, digamos, se por um lado o aporte teórico, né, juntava a história social, a história cultural e a perspectiva de uma história ambiental, do ponto de vista metodológico e do trato com as fontes, né, os projetos que eu desenvolvi no PET foram muito importantes. Primeiro, trabalhando com a literatura, com jornais e com a imprensa operária, né? A minha pesquisa, logo na graduação, ela envolveu isso, como é que os trabalhadores se expressam, né, nos veículos de imprensa e como é que, a partir disso, é possível mobilizar e tentar, aí, enfim, trabalhar uma consciência histórica entre o operariado, enfim, naquela parte da cidade. Depois, eu trabalhei também com movimentos sociais, né, com o professor Fred, em especial, né, do âmbito do PET,
e aí propunha um pouquinho em que medida os movimentos sociais, né, estão relacionados com as migrações e como que essas migrações vão repercutir na cidade de Fortaleza, né, enfim, desde os antigos campos de concentração aqui do Ceará até as secas, né, mais recentes da década de 80. E ao trabalhar com os movimentos sociais, a gente acaba entendendo também que é fundamental trabalhar com documentos que são oriundos das associações, do sindicato, das cooperativas. Então, esse foi uma parte também importante da minha formação. E, no fim, né, eu comecei a trabalhar com história oral. E a história oral, acho que ela trouxe, né, do ponto de vista da documentação que eu utilizei, a possibilidade de encontrar uma sensibilidade que muitas vezes as fontes históricas tradicionais não me davam, né? Como, por exemplo, os jornais, em que o Mucuripe e o servidor do Titãzinho aparecem de forma recorrente, mas aparece por uma ótica, né, da criminalidade, da marginalidade, da exclusão. Então era preciso também escutar o que era dito pela comunidade, não apenas o que era dito sobre a comunidade. Então, de certa forma, a minha graduação ela foi muito importante, né, para pensar aí a teoria, a metodologia e o próprio tema de pesquisa, né, porque a princípio eu estava muito inclinado a pesquisar os trabalhadores do Porto do Mucuripe, que é um tema clássico da história social, né, e um tema que trazia também um ineditismo, porque eu percebi que não tinha uma história dos estivadores aqui no Ceará, mas, para minha surpresa, né, ao tentar capturar os estivadores do ponto de vista historiográfico, eu me deparei com uma certa apatia, a gente poderia dizer, né, de uma categoria que deveria ser essencialmente sindicalizada, mobilizada, né, que deveria ter aí uma força sindical muito grande. Eu fiquei surpreso, por exemplo, quando eu achei um jornal, né, operário dos portuários de Santos, né, Porto de Santos, simplesmente, né, ridicularizando os estivadores aqui de Fortaleza, porque não tinham, né, assim, uma consciência operária que levasse a uma luta por questões básicas. O sindicato era essencialmente assistencialista, né? Isso foi me fazendo, né, ter um certo desencanto ali com o Porto e pensar o que é que tem nos arredores do Porto. E aí eu me deparei com a comunidade Serviluz, que virou tema de pesquisa. Essa pesquisa primeiro ela foi desenvolvida no mestrado, na PUC de São Paulo, né? E ela também virou um livro, então essa já é a minha segunda publicação, né? O mestrado também eu tive a oportunidade de publicar. E no mestrado eu resgatei um pouquinho de como é que a comunidade Serviluz se formou, né? E nessa formação eu fui percebendo como aquele espaço geográfico específico da cidade, ele é multifacetado, né? Tem um sociólogo aqui da UFC que falou que lá é um caleidoscópio de marginalidade urbana, né? Então fiquei muito interessado em perceber os personagens que convergiram para aquele lugar. E aí eu fui estudar um pouquinho e percebi que a história, na verdade, começa com os pescadores. Os pescadores é que são os grandes fundadores ali daquela região, né? Então, isso me despertou muito a atenção, porque vai haver uma série de conexões e comparações possíveis entre pescadores e surfistas, que me fez pensar que o surf tem uma ancestralidade mais antiga, né? O surf tem raiz mais remota. Mas eu percebi que no lugar Serviluz também convergiram, além dos pescadores, prostitutas, que são oriundas de diversos pontos da cidade, especialmente da antiga Rua da Frente, que era Beira-Mar. E aí eu estou falando dos anos 60, em que a Beira-Mar está sendo construída, e para que fique um lugar turístico, os personagens que não são convenientes vão sendo colocados na ponta do Mucuripe. Então a gente vai ter uma situação em que você tem primeiro um porto, né, que é construído inicialmente nos anos 40, a primeira etapa só é entregue em 65, portanto a gente vai ter 2 décadas e meia que a população vai comendo pelas beiradas, como se diz, né, e os territórios vão se constituindo em torno do porto. Você vai ter uma comunidade de pescadores que vai ganhar uma força muito grande, especialmente nos anos 70, porque é um período também de estiagem, e muitos dos migrantes que vêm do litoral do Ceará, eles vêm para Fortaleza na condição de pescador. Eles formam, inclusive, uma ilha chamada Praia Mansa. Essa ilha se desfaz depois e parte da população ocupa a área hoje, onde é especificamente o Titãzinho, a Praia do Titãzinho. E você vai ter depois também, né, o turismo, em que muitos dos trabalhadores da praia vão virar, enfim, trabalhadores da indústria, né, de hotelaria, enfim, de bares e restaurantes. E dentre esses personagens que compõem ali o Serviluz, esse caleidoscópio, né, um grupo especialmente me chamou a atenção, que são os surfistas.
né? E na época do mestrado eu não tive como fazer, porque eu já tinha ali muito tema para abordar, eu tive a dificuldade de fazer o fechamento da pesquisa, né? Então, os surfistas apareceram para mim como uma perspectiva de, né, pesquisa futura. No entanto, eu não consegui fazer a conexão direta do mestrado com o doutorado. Depois da publicação do livro, e aí eu acho fantástico, né, a obra está publicada por isso, eu fui convidado para coordenar um projeto lá, chamado Titãzinho Digital, né, que era uma tentativa de replicar um outro projeto chamado Pirambu Digital, que então era coordenado pelo professor Mauro Oliveira, que hoje é meu colega, né, de IFCE. Então, assim, eu fiquei 3 anos com bolsa para fazer o Titãzinho Digital. Então, foi uma experiência fantástica, né, e que se viu como laboratório para pensar, então, como é que eu ia voltar para a pesquisa histórica, agora focado nos surfistas. No meio da trajetória, eu sou convidado também, pelas pesquisas que a gente tinha feito lá, para trabalhar na coordenação de patrimônio histórico da Prefeitura de Fortaleza. E aí eu vou trabalhar na Secutifor, que tinha sido recém-criada, né? A Secretaria de Cultura foi criada em 2006, 2007. Eu entro em 2008 para trabalhar com a professora Ivone. E eu fico 4 anos na coordenação de patrimônio histórico, né? A professora Ivone sai e eu deixo de ser técnico e vou assumir a coordenação. Então foram 2 anos de muito trabalho. Eu não tive como voltar para a pesquisa acadêmica ainda, né? Fiquei postergando, mas foi uma experiência muito bacana, principalmente em pensar a questão do patrimônio da cidade, né? Uma parte da minha pesquisa eu abordo em que medida o surf, né, ele se tornou um patrimônio da cidade. E eu acabo em 2011 entrando no doutorado novamente na PUC. Então eu deixo ali a Secutifor e vou para São Paulo para fazer o doutorado. No doutorado, né, eu me deparei, além das dificuldades inerentes, né, a ser um pesquisador em outra cidade, sem bolsa, porque não tive bolsa no primeiro momento, né, também com a questão de como fechar o tema, né, porque eu trabalhava os surfistas, eu tinha um recorte temporal que me colocava os anos 60, né, como referencial de marco inicial, ainda que eu tivesse que recuar no tempo, né, para perceber as raízes dos problemas, mas eu tinha dificuldade de fechar. Eu acabei colocando 2010, porque em 2010 a gente vai ter um episódio que é significativo para essa região, que é o caso Estaleiro, né, que se tentou aterrar a Praia de Titãzinho para construir um parque industrial naval, né, no lugar. Isso gerou uma mobilização comunitária muito forte, né, em que vários grupos e associações comunitárias se envolveram, de dentro e de fora do bairro, e que nesse movimento específico, né, o surf apareceu com um protagonismo muito forte, né? E aí eu achei que ali tinha um elemento para tentar fazer um recorte final da pesquisa, né? Que é pensar como o surf virou uma luta política e como hoje se constitui uma memória específica vinculada ao universo surf. Então essa foi minha perspectiva de recorte temporal, né, no doutorado, analisar a segunda metade do século XX, o começo do século XXI especificamente, né, o surf aqui em Fortaleza, no Titãzinho. Eu até estava comentando, né, que eu depositei a tese em dezembro de 2014 e algum dia depois, em dezembro de 2014, o Gabriel Medina sagrou-se, né, o primeiro campeão brasileiro de surf mundial. Então, assim, é muito engraçado isso, porque parte da discussão que eu vim fazendo era por que na imprensa do surf, por exemplo, né, nós não tínhamos um campeão mundial, né, brasileiro. Então, assim, é impressionante como isso daria uma outra pesquisa, né? Como você tem uma série de ramificações, né, enfim, em termos de inserção no próprio Titãzinho, né, por exemplo, já que os fenômenos no surf são muito globais, né, como a ascensão do Medina e da Tempestade brasileira, que são os surfistas que ficaram, né, e que estão aí no topo da elite mundial até hoje, né, enfim, daria uma nova pesquisa para ser feita. Mas no recorte que eu fiz de 60 a 2010, eu procurei, então, perceber em que medida esses temas que eu estou me propondo a discutir, natureza, corpo, memória e cultura, se entrelaçam nesse lugar geográfico específico que é o Titãzinho. Para isso, eu tive que novamente reconstituir a história da comunidade e perceber como, desde o primeiro momento, a relação dos surfistas com esses grupos sociais que passaram a compor Serviluz foi fundamental na construção de uma identidade diferenciada no mundo em que as coisas tendem a ser globalizadas pelo consumo.
né? O surf ele tem muitas apropriações, mas hoje ele é capturado pela ótica esportiva. E, portanto, ele pressupõe a produção de um corpo, ele pressupõe o imaginário social em relação à natureza, que é muito específica desse mercado, que atinge muitas pessoas, inclusive que não são surfistas. Na verdade, a maioria das pessoas que consomem o mundo surf não são surfistas, né? Mas, enfim, o que eu percebi, por exemplo, é que a ideia do território, né, que é muito forte, né, no mundo do surf, né? Você não vai num lugar e surfa se você não tiver, em alguns lugares, autorização para surfar. Ele aparece de forma muito concreta no Farol do Mucuripe, em que essa relação dentro e fora está posta a todo momento entre aqueles que compõem o cenário da prostituição e aqueles que são visitantes, né? Na década de 80 eu frequentei muito Chitãozinho. E tem uma coisa muito interessante, porque há várias camadas de memória, né, em relação a esse lugar. Primeiro, há uma camada de memória que aponta para uma aldeia de pescadores. Depois, para uma região portuária que é uma promessa industrial. Depois, uma área degradada pela prostituição e pela imoralidade, né, enfim, dos costumes. Depois, você vai ter uma área que pode ser potencialmente turística, mas nunca se pensa do ponto de vista da comunidade, dos grupos sociais que estão ali colocados, né? É por isso que, em algum momento da minha pesquisa, né, a ideia de que existe uma marginalidade, uma criminalidade, é muito trabalhada, né, nessa perspectiva de filtrar, né, o que é que entra e o que é que sai, não apenas do ponto de vista da mobilidade, mas também das ideias, né, enfim, e dos padrões culturais. Porque se a gente for, né, observar, o serve-luz ele foi se constituindo quase que à margem da cidade, né? Durante muito tempo, se você observar, por que o porto não foi construído aqui no Mucuripe, né? Porque era um arrabalde distante 5 km da cidade de Fortaleza. Mesmo quando fizeram o porto do Mucuripe, você não tinha via de integração aqui para o Farol, né? Depois, com a prostituição, os cabarés viraram um lugar turístico, você vai ter, então, os primeiros equipamentos urbanos. Por que o nome é Serve-Luz, por exemplo? Porque você tem o serviço de luz em Fortaleza e durante muito tempo você tinha uma fábrica, uma produção de energia elétrica que não chegava na comunidade. A comunidade se apropria desse nome como uma forma também de denunciar. Aqui é o Serve-Luz, de dia falta água, de dia falta luz. Segunda-feira passada eu estive lá no Farol do Mucuripe, que está passando por um processo de estudos arqueológicos. Estão fazendo diagnóstico para ver se é possível restaurar, enfim. E o que a gente percebeu foi que o Farol Velho. Não vive assim, né? Uma coisa é o Farol Velho, outra coisa é a área de prostituição que ficou em torno do farol. Então, no imaginário da cidade, se você falar assim, ó, vamos lá no farol, as pessoas não estão se referindo ao monumento. Estão se falando às músicas, aos bares, aos restaurantes que ferviam que era considerada Las Vegas de Fortaleza durante muito tempo, né? Então, assim, é impressionante como o farol, que é monumento, também foi atribuído pela comunidade como sendo uma parte do bairro, porque isso incluía também o visitante num circuito que muitas vezes as elites não queriam. Durante muito tempo, a autoridade portuária do Porto do Mucuripe dizia que o farol e a área em torno do Serve-Luz era não apropriada para os visitantes. Então, assim, havia uma exclusão que já começava no cais do porto, né? Então, assim, o lugar foi crescendo meio que à margem da cidade. Então, quando eu fui perceber os personagens surfistas, eu fui perceber que eles interagiam com o bairro de uma forma muito específica. De modo geral, o surf é uma cultura em que o mundo urbano é apropriado de uma forma muito diferenciada, né? Mas, em especial, no Chitãozinho, essa luta para que o surf fosse uma coisa que vigorasse na cultura local foi muito tensa, né? O surf não chegou e se estabeleceu. O surf, durante muito tempo, era uma coisa marginalizada. Então, surfar era sinônimo de usar droga, né? Era sinônimo de fazer coisa errada para muitas famílias da comunidade. Então, no lugar onde os territórios estão postos, né, pela estiva, que é um lugar também, enfim, né, de homens, de enfrentamento, de trabalho, de virilidade, pelos pescadores, né, que é um lugar, por mais que tenha um heroísmo hoje forjado, né, um lugar de luta, onde o trabalho, o labor é muito difícil. A vida de pescador, gente, é uma coisa absurda, assim, né, de dificuldade, né? Você vai ter também a questão
da própria prostituição como lugar que demarca limites entre de dentro e de fora. Então, os surfistas eles crescem em meio a diversos territórios que já estão postos no bairro, né? Agora, o localismo no surf não é uma coisa de lá, né? No próprio Havaí, né, os calção preto não deixam você surfar em determinadas áreas. Então, a violência física, inclusive, está retratada nos noticiários vinculada ao mundo esportivo. Mas eu acho que o surf ele divulgou de uma forma positiva o bairro. Isso. Inclusive, já teve vários campeonatos a nível nacional, antigamente lá, né? Que vinha o Rio, aquele pessoal, né, top na época, e tudo via. E tem a título da Havaí, tem mulheres importantíssimas lá que chegaram a ser, se eu não me engano, campeã brasileira. Né? Isso, é isso. Um pouco da pesquisa é isso, né? Eu falo um pouquinho dessa trajetória de afirmação do surf, porque a princípio era um esporte marginalizado. Primeiro, porque é um esporte de classe média, de pessoas brancas essencialmente. O equipamento surf é caro. Por que nós temos grandes campeões de surf lá? Porque os meninos começaram na madeira. Quando chegou a fibra, eles já sabiam voar nas ondas, né? Então era serrando porta de mãe, era fazendo troca, né, em construtores que estão ao lado da comunidade. Então essa ideia de que tem uma luta para que o surf fosse reconhecido é muito importante. No primeiro momento, o que a gente vai ter é um lugar em que ainda vigora a ideia de que é um paraíso, porque o farol era visitado, muitos surfistas vinham e praticavam surf. Depois dos anos 80, quando o bairro ficou tomado, né, e a população ela saiu de 10 mil pessoas para quase 30 mil hoje, um processo muito rápido, houve uma onda de violência que os surfistas passaram a não mais surfar. Então foi preciso que os surfistas locais fizessem os próprios campeonatos de surf, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho como é que há uma relação específica do surfista com a natureza, como é que a ideia da técnica corporal está posta no mundo do surf, né? Como é que a gente vai ter uma comunicação que é muito específica e que ela é universal, mas ao mesmo tempo se materializa em gírias que são locais. Como é que a gente vai ter a luta política do surf, porque o surfista não tem sindicato, ele tende a ter uma postura que é muito mais individualista, mas em determinados momentos, como no caso do Estaleiro, foi possível fazer uma articulação. Tem associação. A associação está muito do ponto de vista do surfista profissional, né? E se você for observar, muito pouco dos que surfam são profissionais. Então, uma discussão também que eu faço na minha pesquisa é essa. A gente tem a perspectiva, né, dos chamados esportes californianos, que são esportes que surgem principalmente, né, nos Estados Unidos, nos anos 60, e que eles têm uma concepção diferenciada do que é o esporte. Não é mais um esporte de força, de enfrentamento, mas um esporte que tem, na sua razão de ser, essa harmonia com a natureza, que é um esporte que evoca flexibilidade, que evoca leveza, que muitas vezes na historiografia são, né, valores associados às mulheres e não aos homens, né? Então como é que você vai trazer um esporte em que ele tem competição, mas que ele se propõe a ter harmonia com a natureza, né? A ter aí uma relação diferenciada em termos de companheirismo, né? Enfim, em termos de camaradagem, em termos de tribo do surf. Então esses aspectos eu fui trabalhando como que eles são constituídos a nível global, né? Mas como eles são reapropriados e são reencenados e são revividos, reexperimentados aqui a nível de experiência urbana de Fortaleza, na Praia de Tanzinho. André, deixa eu só fazer Você é surfista? Eu já surfei, né? Por que eu lhe pergunto? Quero aproveitar fazer uma pergunta, na realidade, para você e para a Viviane. Você era morador, você não nasceu, mas morava no território, né? Sim. E toma esse território como seu objeto de pesquisa, também tendo surfado, não sei se antes, depois ou durante o processo da pesquisa. E a Viviane era também uma usuária da linha que você pesquisou, né? Você pegava fazia o mesmo trajeto que as suas interlocutoras. Então eu queria um pouco que vocês falassem quais as vantagens e as desvantagens de tomar como objeto de reflexão um lugar que não era estranho, quer dizer, que era um lugar que era muito próximo de vocês, né? Um lugar que eu digo lugar social, né? Não um lugar territorial necessariamente, mas no caso até que é, territorialmente também, né? Quais as vantagens para vocês como pesquisadora e como pesquisador ter essa proximidade, mas também as desvantagens, né? E no outro lado da pesquisa você terminou falando, dizendo, mas várias questões se colocaram, a gente sabe que é pesquisa que nunca termina, né? O tempo da tese é que obriga a gente termina. São 4 anos, tem que terminar, ou 2 anos, tem que terminar, né? O orientador está lá em cima e a gente termina por causa disso. Mas questões permanecem.
E eu perguntaria para vocês, né, que questões ficaram e que vocês gostariam, se é que já estão também tocando essas questões que ficaram, vocês herdaram do mestrado e do doutorado. Né? André, vamos voltar aqui para a Viviane, depois a gente passa para você, pode ser? Pronto, é bem desafiador, né, falar sobre isso, porque além de eu utilizar a linha, eu moro no bairro, eu moro na Bela Vista, morava na Bela Vista, agora no Couto Fernandes, né, e assim, o positivo, digamos assim, é porque eu já estava lá, né, para mim, a meu ver, seria mais fácil, digamos assim, eu me aproximar delas. Eu já utilizava a linha, conhecia bem o bairro, conheço, né, aliás, bem o bairro, a linha e tudo. E para mim, me apresentar para elas como moradora também ali da região e como usuária, porque elas me conheceram ali, né, utilizando também a linha, criaria um vínculo, né, uma proximidade, uma identificação que elas poderiam ficar mais abertas, né, assim, mais amigáveis, assim, em relação a participar da pesquisa, né. E porque a vontade era muito grande também de colocar essa problemática da periferia, do transporte, enquanto usuária, enquanto moradora, né. Algo que eu sempre já estudava desde a graduação, então eram discussões que foram feitas em projeto de pesquisa, projeto de extensão, bolsas de iniciação científica e que foi caminhando, né, até o mestrado. E um ponto dificultoso é não olhar como moradora e como usuária, mas olhar como pesquisadora. Assim, o distanciamento. Foi mais complicado isso, né? De fazer a análise como pesquisadora. E quais questões novas Pronto. que a pesquisa que você está finalizando apareceram? As questões que surgiram, a vontade que ficou também é de olhar para essa relação da mulher com a cidade não apenas do ponto de vista do conflito, mas de como elas criam afeto e memória com os lugares que elas ocupam, sabe? Para além da precarização do transporte, para além do assédio, das desigualdades de gênero, né? Mas como é que elas vivem, né? Para além do trabalho, né? E o lazer e a cultura, né? E os encontros, os desencontros, as formas que elas se relacionam coletivamente com outras mulheres, enfim, na cidade. Elas tinham né? assim? Não. Não se conheciam. Não se conhecia. Mas isso que você está falando tem a ver com as estratégias. Em determinado momento você falou que eu também tinha estratégias. Tem estratégias. Aí você acabou também. não explorando as estratégias. Tem a ver com as estratégias? Também. Que estratégias são Também. essas? As estratégias que elas assim? utilizavam é mais no sentido de se proteger. Né? Por exemplo, dentro do transporte, é estratégico você ficar perto da porta. Não ficar no corredor do ônibus. Ou para umas ficar na frente do veículo e para outras ficar mais atrás. Estratégico do ponto de vista de evitar furto, de evitar assalto, de evitar assédio, de evitar importunação sexual. Né? Ou na parada de ônibus, outras estratégias que elas utilizam, né? Inclusive, uma das entrevistadas, ela mora em frente à parada de ônibus. E ela sai 4h40 da manhã para ir trabalhar. 4h40 da manhã para ir trabalhar. Não está nem claro ainda. Né? Ela fica no portão de casa. E aí ela espera um homem que toda vida pega o ônibus no mesmo horário que ela chegar na parada, para ela poder sair e ir para a parada. Né? Outras estratégias em relação a vestimenta, né? Em relação ao assédio.
Elas dizem, eu coloco a bolsa para frente. Coloco a bolsa para não ficar com a parte do corpo à mostra, né? Eu coloco a bolsa para frente, mas mesmo assim, o cara na moto passa e assobiando e me olhando e me encarando. Outras estratégias em relação ao transporte por aplicativo, né? Por exemplo, compartilhar a viagem, não sentar no banco da frente, sentar no banco de trás, né? Mandar mensagem avisando que já tá chegando no destino, né? Estratégia procurar estar perto de outras mulheres. Por exemplo, no transporte coletivo, muitas delas falaram, quando eu vejo uma mulher, eu procuro ficar perto dela, porque é melhor uma mulher passar entre mim do que um homem. Passar, né? Na superlotação, né? Diz que é melhor ficar perto de uma mulher do que ficar perto de um homem. Ou então, quando elas estão paradas ou se deslocando na rua, ficar próximo de outras mulheres que também estão ali. Uhum. Entre outras que elas vão também apontando, né? No decorrer da fala delas. Bom. E André, o que você fala dessa relação de proximidade com o território, com o surf? Como é que foi isso? Que desafios isso colocou para a pesquisa? Eu acho que esse é um dilema clássico, né, de quem se propõe a fazer um trabalho, digamos, de natureza mais etnográfico, né? Eu já tive esse dilema, digamos, no mestrado e, obviamente, no surf ele se ampliou, né? Porque aí eu estava dialogando com o público, né? Que tem, inclusive, uma dificuldade de inserção, né? Enfim, para quem não é da tribo do surf, né? E, primeiro, né, eu tive que fazer uma rede de entrevistas, porque a minha experiência, ou a minha ideia era pensar a experiência do surfista, né, com a comunidade, né? E então eu entrevistei donos de casa, entrevistei estivadores, pescadores, liderança comunitária e surfista, né? Sobretudo surfista. E no mundo do surf a gente acaba tendo, né, uma questão que é talvez a dificuldade de lidar com a principal fonte que eu trabalhei, que foi a história oral. A gente pressupõe que história oral, o trato, né, a gente faz com velhos, né, com pessoas de mais idade. Nesse caso, eu estava trabalhando com jovens que têm uma exposição midiática recorrente, que fala numa gíria, né, específica, mas que tem uma perspectiva global ali de inserção, porque a cultura surf é essencialmente de uma matriz estadunidense, né, desde as manobras até as competições, enfim, as revistas especializadas. Mas eu acho que é importante destacar, Alexandre, nesse aspecto, porque a gente não pode pensar a ideia de uma comunidade como sendo uma coisa harmônica, né? Eu acho que da comunidade também surge a desarmonia, surge o conflito, e eu acho que isso é fundamental para o pesquisador. Eu digo isso porque se eu tive, né, muita facilidade por conhecer as pessoas, ou parte delas, né, e ter acesso, por outro lado, sempre tinha uma certa desconfiança, né? E muitas vezes o entrevistado ele não queria falar, mas ele queria competir sobre quem sabia mais da história do bairro. E muitas vezes as pessoas, por saberem que eu era de lá, tinham receio de falar, né, sobre determinados assuntos. Eu lembro, por exemplo, de um entrevistado em que, quando eu fui falar de associação de moradores, ele desligou o gravador, disse que ali dava problema, né, que já tinha tido sangue, que já tinha tido não sei o que e tal. E então você não pode, obviamente, botar o tema para debaixo do tapete, mas você tem que ter uma sutileza muito grande para tratá-lo, né? E além de experiências concretas de risco do pesquisador, porque quem trabalha com um tema que ainda está em construção, obviamente que pode ter um reflexo, uma revelação em você como pesquisador que coloca, né, a tua integridade em questão. Eu fui, por exemplo, no domingo, porque era o dia que um entrevistado poderia mais fazer uma entrevista no Espigão, e eu tinha um gravador móvel, né? E ele achava, vamos fazer no Espigão porque tem um barulho do mar, a gente conversa, ninguém interfere. Ele não queria conversar em casa, e nós fomos para o Espigão. Na ida para o Espigão rolou uma confusão lá de grupos, né? Enfim, facções lá da comunidade. Eu tive que me envolver porque eu conhecia as pessoas, não sei o quê. Resultado que para não levar tiro eu tive que cair na água e, enfim, pular e nadar, porque senão eu teria sido alvejado, né? E meu gravador ficou lá, jogado nas pedras e eu tchu, né? Enfim, então são situações que mostram, né, que nem sempre
da comunidade você vai ter leveza e harmonia, né? Mas ao mesmo tempo, se fosse para fazer, né, um balanço aí, eu acho que é muito mais positivo ser da comunidade, conhecer os meandros, né, e tratar com transparência e ética toda a documentação que eu consegui reunir e levantar, do que me eximir, né, enfim, e supor uma neutralidade que de fato não existe, né? Eu posso até discordar do que as pessoas do passado pensam, o que eu não posso achar é que eles não sentem nada, porque isso seria um erro histórico, né, enfim, grotesco. Então, eu acho que nessa experiência com a comunidade, o que eu sinto é isso, que é um lugar com muitos conflitos, mas que é um lugar também que é aberto, né, ao diálogo, à interação, que se faz amizades, que certamente não é o que boa parte da cidade pensa, né, enfim, em relação ao espaço. E só para fechar, as questões que ficaram abertas, assim, você terminou a tese, teve que entregar, bom, queria ter ainda investigado um pouco mais isso, algumas questões que surgiram. Eu queria ter aprofundado mais, talvez, o trabalho com os campeões de surf, né? Como eu, enfim, tinha um número muito grande de sujeitos para trabalhar, e muitos deles não eram campeões, né? Enfim, talvez eu tivesse que dar uma atenção maior à trajetória dos grandes surfistas, porque nós tivemos Cito Tavares, você falou, mas temos Pablo Paulino, a gente tem Fábio Silva, a gente tem um bom número, né, de campeões locais que fizeram meio que uma escola local. Talvez um próximo trabalho devesse investir mais na trajetória desses campeões, porque de fato eles levam o nome da comunidade para o mundo todo e eles, de certa forma, reverteram a imagem, né, ajudaram a reverter essa imagem, né, negativa que pairava sobre a cidade em relação ao lugar. Hoje, a minha preocupação em relação a como esse espaço ele vai ser integrado, como é que ele vai ser pensado dentro da cidade de Fortaleza, né? Eu tenho acompanhado a discussão aí do plano diretor, que desde 2009 foi criado, mas que nunca foi regulamentado. A gente está vendo que ele está sendo desmantelado, né? E que a parte que era para promover a qualidade de vida para as comunidades está sendo, enfim, praticamente, né, tirada do plano diretor. A gente hoje tem uma luta muito grande para que o Titanzinho e o Serve Luz seja efetivado como ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, né, para que seja aplicado um documento que foi feito pela comunidade, pensando o que é que eles pensam para o bairro e não que vem um projeto de fora da prefeitura que muitas vezes vem com interesses alheios ao que os moradores pensam. Então, a minha grande preocupação hoje é pensar como é que a cidade de Fortaleza vai, enfim, inserir ou vai dialogar, né, com a comunidade nessa nova configuração urbana, né? Porque a gente tem um hiato na cidade de Fortaleza. O Serve Luz está um hiato. A gente está entre a Beira-Mar e a Praia do Futuro e o tratamento dado a esse lugar é totalmente diferente do que se faz, né, nas pontas que estão, nas praias que estão assim do lado, né? Então, a grande questão para mim hoje, que eu penso, né, que tenho me debruçado, é sobre como é que vai ser o Serve Luz nesse contexto de regularização, né, fundiária e urbana da cidade de Fortaleza, né? Você identificou coisa entre os nomes e as pessoas que receberam esses nomes, esses códigos? Não, não foi aleatório, né? Antes estavam os nomes delas mesmo, né? E aí a minha orientadora disse, pode ser que não seja muito legal, vamos, né, colocar outros nomes. Aí eu pensei, se for para colocar outro nome que seja de personalidades, né, do Nordeste. Aí eu coloquei esse nome. Mas sem nenhuma... Não, sem nenhuma relação, né, identificação. E elas viram o trabalho concluído? Essa era a pergunta que eu ia fazer. A devolutiva de vocês dois, essa era... Aproveita. Pronto. Algumas eu consegui dar devolutiva, outras a gente acabou se perdendo, assim, né, de contato mesmo, que é até algo que eu estou tentando resgatar, porque eu mudei, né? Mudei do bairro, saí lá da Bela Vista, e aí a gente acabou perdendo, assim, o contato. Mas consegui dar devolutiva para a maioria, sim. E a comunidade, eu sei que conhece o teu trabalho, né? O pessoal lá, eu sei que conhece. Uhum. Mas eu acho Como que foi a devolutiva? eu acho que essa coisa da restituição é importante, né? Eu acho que um problema que nós que fazemos ciências humanas, sociais, acho que o pesquisador de modo geral talvez seja isso, né? De expropriar os nossos interlocutores e muitas vezes, né, não dar um mínimo de volta, né? Isso é uma preocupação que eu sempre tive muito grande. Eu acho que
esse livro específico, né, eu não fiz lançamento porque, primeiro, foram poucos exemplares, né? Eu estou distribuindo para todo mundo que me ajudou, então não tá sobrando, não vai sobrar muito, mas assim, meu trabalho, eu sou da Associação de Moradores de Tanzinho já há muito tempo, né? Então participo de várias atividades, inclusive agora eu estou acompanhando essa questão do farol, né, para ver como é que vai ser o restauro, se de fato vai acontecer, porque é impressionante como um equipamento que é símbolo, né, da cidade de Fortaleza, por estar onde está, ele tem uma dificuldade tão grande, né, de ser devolvido à cidade, né? Então acho que em relação a isso eu sou muito tranquilo, né, por estar acompanhando o dia a dia da comunidade, por estar ali conversando, inclusive quando você socializa no resultado da pesquisa, acaba vindo um retorno. O sufista já olhou, peraí, esse mapa aqui está assim, essa pessoa aqui não fez isso. Então, pontualmente, né, vai aparecendo feedback, que é muito importante, já que a pesquisa é um processo em construção permanente. Né? A gente vai ter agora a 10ª edição do Cine Clube, que é uma atividade que a gente faz em parceria, inclusive, com o pessoal, né, lá do ICA, né, pessoal das artes. E a ideia é trazer a produção audiovisual local, né, produzida pela comunidade e exibida para a comunidade. Né? Então, assim, eu acho que é um momento também de fazer um lançamento simbólico, né, e reforçar que o livro é um instrumento de luta, né, pela permanência daquela comunidade no lugar, pela melhoria, né, da vida da população que mora ali. Tem uma sede, associação lá? Tem sim. Assim como tem também, né, um trabalho com as escolas de surf, que são importantíssimas. Né? As escolas de surf têm um trabalho lá que é muito importante e que é um trabalho que faz com que o saber e as técnicas locais sejam repassadas através das gerações e que permite que aqueles que eventualmente queiram se profissionalizar nesse universo, eles possam ter no surf um meio de vida, né, uma profissão, enfim, e assim alcançar outros mares. Né? Professor João? Boa noite, né? Vamos parabenizar aí os autores, né, pesquisadores, em especial aí o amigo, o professor André, sou professor do Instituto Federal também, aqui da Campus Fortaleza, e sou um pesquisador da área de movimentos sociais, então intrigo muito com as falas de vocês, né? São falas que dão voz a vez, né, esses sujeitos invisibilizados pelas grandes formas do capital. Então, eu parabenizar, né, vocês, porque trazer esse sujeito primeiro é um compromisso político, né? Um compromisso teórico, metodológico, político, né? Que a academia muitas vezes menospreza, né? Com a ciência cartesiana, certo? Eu queria parabenizar. E aí eu trago uma questão que seria mais os dois responderem, né? Uma questão mais específica do André, que eu peguei mais parte da fala dele, né? Eu queria saber como é que os trabalhos de vocês, né, eles entram no cenário desse debate que a gente tem ultimamente, mais recente na academia, né, de pensar a história dos sujeitos como uma não-verdade, né? A pós-modernidade, ou a perspectiva, né, pós-moderna, de que tudo é verdade, né, ou a teoria da complexidade, né, que não existe mais a verdade absoluta, cristalizada pelo método científico e tal. Como é que isso entra, né? Como é que você dialoga com fontes não oficiais, com a história das pessoas, né, com o senso comum, né? E isso pode ser materializado como uma verdade também, como um fazer científico, né? Como é que vocês dialogam com isso dentro dessa seara da ciência, né? Que cada vez mais quer resultados concretos, né? Ainda mais colocado em debate, né? No momento atual. A ciência foi desmoralizada, né, recentemente, né, na pandemia, né? E as pessoas chegavam e diziam, não, isso não vale, isso não é ciência, né? Ciência não vale nada, né? Então, como é que vocês dialogam com isso dentro, né, da perspectiva metodológica, né, das pesquisas de vocês, né? Eu ainda sou de uma corrente meio antiga, né, que é o materialismo histórico dialético, que ainda é calcado aí, né, tá na seara aí do método, né, do campo da modernidade, né? E a outra para o André, né, é como é que, parabenizar, né, porque você traz uma ideia que ele falou muito bem, traz uma ideia de surf totalmente diferente do que é postulado, né?
o SUF, inclusive, como um instrumento político, de intervenção social, política, né? Então, como é que está hoje, André, esse SUF político? Foi esprairado, né, com esse processo, já que ele se consolidou. Há uma dimensão política nos sufistas, né, de preservação da natureza, né, de preservação dos territórios, né? A natureza como um lugar de disputa, né, porque o capital está disputando a natureza a todo instante, né? O capital vive da exploração do homem e da natureza. Então, há essa dimensão, né, você conseguir identificar essa dimensão, tá bom? É isso, obrigado. Viviane? Eu começo? Né? Bom, eu acredito que o conhecimento, a realidade, ela é o ponto de partida e é o ponto de chegada, né? Então, quando eu parto da realidade dessas mulheres, né, quem melhor do que elas, né, para me contar sobre a realidade delas, sobre o que elas passam, né? E a partir daí a gente poder fazer uma reflexão. Então elas também são protagonistas dessa pesquisa, né? Desse conhecimento produzido, socializado. Elas são as principais protagonistas, né? E embora eu tenha escrito, tê-las, né, falando por si mesmas, é único. Não estou trazendo o que outras pessoas disseram, mas o que elas estão colocando da realidade delas, né? Por isso que eu parto desse método dialético, mas não desconsiderando as produções do que a gente chama de pós-modernidade, porque a gente, principalmente na área da categoria gênero, né, que é uma categoria muito complexa, né, e que a gente tem diversas perspectivas, então eu não desconsiderei as grandes autoras pós-modernas que trazem análises riquíssimas, né, dessa categoria do próprio do racismo, né, do heterossexismo, que trazem contribuições que só vêm fazendo, claro, as ressalvas necessárias, mas que só vem engrandecer a análise e nos fazer olhar por outras brechas também, né? Então, principalmente essa categoria gênero, que é multifacetada, acho que não tem como desconsiderar, sabe? Algumas autoras, algumas perspectivas, mas fazer as ponderações que são necessárias, né, de acordo com a proximidade teórico-metodológica que o pesquisador assume, né, na pesquisa. Eu acho que é importante, né, eu acho que teve que tomar uma atitude mais proativa em relação a combater o negacionismo, né, e a entender a importância que a ciência tem. Eu acho que há de se fazer uma crítica, né, à ciência moderna e pensar talvez em outras racionalidades, né, como está posto aí pelo pós-colonialismo, decolonialismo, por tantas outras, né. Eu acho que não dá para abandonar a ciência. Eu acho que é um instrumento, inclusive as nossas pesquisas, eu acho que mostram um pouco isso, né. A ciência, ela tem uma aplicabilidade social nesse caso, né, muito interessante, né. Então eu acho que negar é negar a própria experiência histórica, né, no sentido de que a ciência é uma tentativa de capturar, né, essa experiência. O que eu acho que para a história esse é um tema clássico, né? A verdade é uma questão, né, filosófica, existencial para o nosso campo, né? Talvez como é para a filosofia e outras áreas, né? Então acho que a gente durante muito tempo na história teve uma certa frustração, talvez positivista, de não chegar na verdade objetiva das coisas. Seria mais fácil para a gente, né? Não, a verdade foi essa sim, então vamos só resgatar. A gente não usa mais o resgate, né? Mas essa perspectiva de obtenção de uma verdade histórica, ela foi um dilema, mas hoje a gente lida de forma diferente. Eu acho que
a historiografia, com o amadurecer da área, né, e com as gerações de historiadores que foram, né, aprofundando o conhecimento, nos levaram a pensar que não é um problema, por exemplo, né, não ter uma narrativa verdadeira sobre a história, né? A gente hoje entende que é exatamente essa diversidade de pontos de vista, de narrativas possíveis, que é o grande, né, potencial da disciplina, né? Eu acho que esse acúmulo de ponto de vista, né, ele acaba trazendo para a gente uma perspectiva de analisar a realidade que não é mecânica de uma forma muito mais, enfim, né, dinâmica, né? E que nessa perspectiva eu não quero dizer, obviamente, que todas as verdades são iguais ou que todas as narrativas históricas são verdadeiras. A gente trabalha sempre na perspectiva de que há narrativas melhores do que outras, né? Então, assim, a gente, na ausência de uma verdade absoluta, a gente não se exime da busca pela verdade. Eu acho que essa é a questão, né? Há uma busca constante por aproximação com a experiência concreta que as pessoas viveram, ainda que se sabe que isso é impossível, né? Eu acho que a busca com a experiência concreta é uma forma também de buscar a justiça social, né? A memória, ela tem um peso muito grande no que a gente é hoje e ela tem um peso muito grande no que a gente vai fazer daqui para frente. Eu acho que quando a gente faz um trabalho em que essa preocupação com a narrativa, né, dos sujeitos que até então, né, não tinham expressão na história oficial, como a gente costuma dizer, eu acho que ela é importante, né? Então, eu acho que essa discussão, ela traz como a ciência, apesar de todos os questionamentos, ainda é um instrumento importante, enfim, inclusive do ponto de vista social, político, eu acho que a gente não pode ainda de todo perder essa dimensão. Obviamente que tem que pensar outras racionalidades fora da academia. Inclusive, esses lugares que a gente está trazendo como experiência de pesquisa, né, como caso, né, de estudo, eu acho que mostra muito bem, né, como o surf, por exemplo, é um lugar em que, né, as sensibilidades, né, o corpo e a razão científica que é empregada, por exemplo, na lógica de produzir uma prancha, né, a gente costuma dizer que é um trio, né, que dialoga muito bem, né? A natureza, o corpo e a cultura material, que de alguma forma é uma expressão da ciência, né? Enfim, pensando o surf aí hoje, né? O surf é uma coisa que é muito dinâmica e que permite muitas conexões, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no surf como uma experiência tribal vinculada à marginalidade, né? A ideia do surfista, né, transgressor, maconheiro, etc e tal, a gente tem que ver também que tem o surfista de Cristo, né? Então, assim, boa parte dos surfistas hoje está na igreja, né? Então, assim, a relação que eles vão acionar em relação ao corpo, por exemplo, na perspectiva de que é o lugar que habita o pecado, né? A salvação é outra, né? Então, assim, isso traz, por exemplo, a perspectiva de que o surfista profissional, que tem que ter uma lógica, né, de apropriação do corpo que é disciplinada para o esporte, encontra nesse universo mental, né, religioso, um caminho propício para o desenvolvimento, inclusive, dele como, né, um nome no esporte, né? Então, acho que é muito diversificado. Eu acho também que há um processo contínuo de, talvez, amadurecimento político do surfista. Ele tende hoje a pensar que é individual sim, porque a manobra ele que faz na prancha, e quando ele faz a manobra, ele faz né, uma batida bonita e sai com a prancha cheia de adesivo, de patrocinadores. Ele sabe que é uma coisa do corpo dele, mas ele sabe também que tem uma dimensão política, coletiva, e que a mesma experiência corporal dele é uma experiência social, que vem de geração, que é de um aprendizado, que é de confronto, enfim, com outras experiências do corpo que a própria comunidade experimenta no dia a dia. Você está na comunidade, você passa, tem um cara com uma prancha debaixo do braço e outro cara com um capacete que vai para o curto, né? Então, assim, são formas de experimentar o corpo e ele sabe que a luta comunitária faz parte da luta dele. Se não fosse a mobilização da associação de moradores, não teria a praia de Estanzinho. Isso não é uma luta só de surfista, né? Mas ainda assim, eu acho que as bandeiras que eles estão levantando, principalmente em relação à natureza, a questão da preservação ambiental, são muito importantes e, de alguma forma, isso reverbera no bairro, né? Porque a praia está mais limpa, de alguma forma, se preocupa mais com o esgoto, se preocupa mais com a questão da violência, né, com quem vem de fora. Então, essas questões passam a ser discutidas no bairro de uma forma, a partir de outra ótica. E eu acho também que tem uma ideia também que a gente precisa discutir, aí só para fechar um pouco a questão do surf, como é complexo, né, essa coisa do surf e do surf na comunidade, que o esporte aparece sempre numa lógica salvacionista, né? Abrir escolinha de surf é que vai salvar a população e que vai transformar
pessoas potencialmente marginais em cidadãos, em campeões, tarararará. Só que o esporte é uma forma também de colonizar o corpo, né? É uma forma de colonizar a mente, é uma forma de pensar que o surf se fecha numa perspectiva no qual ele não é. O surf é uma coisa muito mais profunda. O surf é uma terapia, o surf é um lazer, um relaxamento, é um encontro consigo mesmo, é a identidade. Não é só, né, os surfistas que são atletas e que vão aos pódios, porque eles são a minoria, na verdade, né? Então, assim, é pensar um pouco como essa lógica do esporte, que muitas vezes quer colonizar os corpos, encontra no surf também muita resistência. Resistência, inclusive, à ideia de que eu não vou surfar como profissional, vou surfar como amador mesmo tendo potencial, enfim, né, em relação à prática e às técnicas necessárias para ser um grande campeão de surf, né? Então, acho que é uma coisa muito complexa, uma disputa, enfim, de percepção do que é o corpo, do que é a natureza, do que é a cidade, né, do que é a relação com a comunidade, enfim, que tem muita coisa para a gente conversar, enfim, a dialogar, né? O seguinte, também, na minha época, eu ia surfar, não pegava onda, eu gostava de ficar lá no fundo tomando banho de mar. Na banha, sentado na prancha, e falou, vai essa onda, não, obrigado. Não dá não essa daí. André, se quiser encerrar, né? Se quiser fazer uma fala final, depois a Viviane, ou vice-versa, Viviane, se quiser. É um prazer, né, estar aqui com vocês, falando dessas pesquisas tão incríveis, que espaços como esses possam se multiplicar, né, que a gente possa ter outras oportunidades de estar conversando sobre temáticas tão relevantes, né, e que as pessoas tenham acesso, né, a essa pesquisa, que tenham acesso a essas discussões, a essa obra, a esse livro, né, e tantos outros da coleção também tem uma contribuição grandiosa. Eu também queria agradecer a oportunidade, né, de falar da pesquisa, de mostrar um pouco da trajetória. Queria convidar todas as pessoas que não tiveram acesso ainda, né, ao conteúdo das publicações, que vejam os livros, a coleção inteira, né, que foi uma seleção, né, muito difícil. Eu imagino que todos tenham uma qualidade, né, e uma perspectiva de pensar o Ceará e a história da cidade de forma muito interessante. Queria dizer também que o livro, né, ele tem uma inserção muito grande, né, assim, do ponto de vista do que é a disputa pela cidade hoje. Eu acho que eu fico muito feliz quando eu vou para uma reunião, tem um debate, aí tem alguém da comunidade, ó, Sérvia Luz tem história, né, Sérvia Luz tem a memória, tá vendo? Ó? Nós não somos qualquer um, não. Nós temos uma raiz, nós temos aqui um lugar, né, de fala nessa cidade que nos permite lutar por uma coisa que é objetivamente dignidade, né, melhoria de vida. Não é possível que depois de mais de 100 anos, né, que a população está ali pelejando, lutando, vai chegar melhoria para tirar a comunidade. Então, eu acho que o livro também é um convite, né, a lutar pelas comunidades litorâneas da cidade de Fortaleza, a lutar pelos grupos sociais, né, de trabalhadores que estão passando por momentos aí sempre de conflito, no nosso caso, em relação à especulação imobiliária, em relação a uma série de contradições que a cidade apresenta, né, e que a comunidade acaba resistindo, né, a essas intervenções urbanas alheias, né, aos seus propósitos. Obrigado, André. Obrigado, Viviane. Eu queria só aqui enfatizar. Essa é a nossa quarta roda de conversa. Com essa roda, a gente encerra a participação dos autores. Os livros foram muito bons a gente trabalhar nesses livros, né? Alexandre, que fez parte da comissão, assim, foi uma escolha muito feliz. A gente Difícil. Foi difícil, né? Foi difícil. O livro, eu vou dizer o nome dos livros, né, que não foram ditos, do André, Nas Ondas do Titanzinho, da Viviane, são As Mulheres da Linha 304. Esses livros a gente vai colocar depois em PDF no nosso site para ter essa democratização, né, mais pessoas terem acesso. E queria somente isso, assim, agradecer a todos aqui. E acho que depois a gente ainda pode fazer outros trabalhos juntos, conversar, esperamos que sim. Muito obrigada. Obrigada, Tiago. Obrigado também. Valeu. Boa noite.